Minha mãe foi para o clube com essa sandália no pé. Chegando lá no vestiário, ela trocando de roupa, com essa sandália no pé, uma amiga pergunta: "Nó, Dorinha, que sandália bonita." Aí ela viu a oportunidade de negócio, ela falou: "Eu vendo." "Dorinha, o que é isso?" "Ah, estou vendendo sapato." Ixi, ela é E rápida, é mais veloz que eu. muito rápida. Eu não sei o ritmo não, eu acho que você é tão veloz quanto, tá, Ellen? Será? A gente trabalha também, eu acho importante falar que não tem sorte, claro que tem sorte, mas tem muito trabalho envolvido, entendeu? E muita Falo que trabalhar coisa dá sorte, né, trabalhar dá Luiz? sorte. Então a gente E ter sorte dá trabalho e ter também. sorte dá trabalho também. Gente, estou aqui hoje com o Luiz Barcelos. O Luiz já é meu cliente há uns 3 anos, né, Luiz? Deve ser no E mínimo, né? deve ser no mínimo. Porque eu conto pela pandemia, quem foi cliente de antes da pandemia e quem foi de depois. Eu acho que eu não cheguei a te atender fora da barbearia, Não, não. Então, foi nesse período, aí, uns foi no 3, começo 4 aqui. anos. Logo que inaugurou aqui a. Logo que inaugurou. Você está aqui, antes de mim, você está aqui nessa unidade, né? E eu fui descobrir que o Luiz era o Luiz Barcelos, da Luísa Barcelos, depois de muito tempo que eu já atendia ele. A minha ficha caiu depois de muito tempo, numa conversa nossa aqui. E ele me contou a história da mãe dele, que foi a criadora da empresa, e eu queria muito que ele compartilhasse essa história aqui, que foi muito legal ouvir isso. Eu acho que vai ser legal para vocês também. Se apresente, Luiz, fica à vontade. Sou Luiz Barcelos, né? Antes de ser empresário, eu sou marido da Flávia, pai de 4 filhos, amante de esporte e do atlético, adoro jogar tênis, já fui maratonista, já fiz o meio Ironman, mas hoje eu voltei para jogar tênis, que é outra coincidência também, né? Que a Ellen também vai empreender nesse segmento aí, que ela já me contou aqui. A gente troca Sim. muita figurinha aqui, a gente vai sempre falando aqui sobre outros assuntos, sobre empreendedorismo, né? E aí eu fico muito à vontade de contar sobre empreendedorismo, principalmente para ela, porque eu vejo muita coisa nela de empreendedorismo que eu vi na minha mãe, que eu vou tentar aqui contar um pouquinho da história da marca, que se confunde com a história da minha mãe. Minha mãe começou a Luísa Barcelos do nada, literalmente vendendo sapato do pé, quando ela teve uma notícia muito ruim do médico do meu pai, que meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, e ela, preocupada com o futuro dos filhos, ela falou: "Não, eu tenho que começar a empreender. E eu tenho que fazer alguma coisa", porque meu pai era comerciante, tinha uma distribuidora de autopeça de carro, e essa autopeça, ela falou que com isso ela não conseguiria pagar os estudos, acabar de pagar os estudos dos filhos. As minhas 2 irmãs mais velhas estavam na faculdade, eu ainda não tinha entrado nem no 2º grau ainda, então ela estava buscando alguma coisa para fazer para continuar o sustento dos filhos. Meu pai não durou só 6 meses, graças a Deus, durou 10 anos. E aí eu vou tentar aqui resumir a história da Luísa Barcelos, né? Que, coincidência ou não, começou dentro de um salão de beleza também, né? Muita coisa acontece Muita numa cadeira coisa, de numa barbeiro, cadeira de barbeiro e de de cabeleireiro, né? cabeleireiro, então acho que é até interessante contar um pouquinho sobre isso. Num belo sábado, minha mãe foi fazer a unha e cortar e fazer luzes no cabelo, alguma coisa assim. E a dona do salão, que também era amiga da minha mãe, posso até falar hoje que eu sou amigo da Ellen aí, pelas experiências que a gente tem vivido aqui nessa cadeira. Isso é verdade. Né? A gente troca muita figurinha. E aí essa dona do salão convidou a minha mãe para ir numa fábrica de sapato, para elas comprarem sapato para uso pessoal. Minha mãe foi nessa fábrica, comprou lá um par de sandália para uso pessoal. E no dia seguinte, como Belo Horizonte não tem praia, né, programa de domingo de todo mundo era ir para o clube. Minha mãe foi para o clube com essa sandália no pé. Chegando lá no vestiário, ela trocando de roupa, com essa sandália no pé, uma amiga pergunta: "Nó, Dorinha, que sandália bonita." E aí ela viu a oportunidade de negócio, ela falou: "Eu vendo." Na hora. Na hora. Minha mãe, assim, sempre teve muito bom gosto. A ideia dela não era mexer com sapato, ela gostaria de empreender com floricultura, que era uma coisa que ela sempre teve muito bom gosto. Estava ajudando as minhas primas que iam casar
a fazer decoração e das festas de casamento, ela gostava de mexer, olhar as flores. Então ela falou, não, tem que mexer com floricultura. Mas até Só que então ela nunca tinha tido negócio. E nunca surgiu uma oportunidade, né? Ela falava que ia e a oportunidade que ela viu foi essa. Ela foi, falou, vem, que vendia o sapato, na verdade não vendia nada, foi nessa fábrica na segunda-feira e comprou uma sandália e levou no domingo seguinte para a amiga. Essa amiga adorou o sapato e a outra amiga viu ela entregando. Ah, Dorinha, o que é isso? Ah, estou vendendo sapato. E ela é rápida, mais veloz que eu. Muito rápida. Eu não sei o ritmo, não. Eu acho que você é tão veloz quanto, tá, Ela? Será? Porque eu já vendi cada coisa nessa minha vida também, viu? Luiz. Uma hora eu vou te contar. Então, eu admiro bastante também a sua história e eu acho que até se confunde aí com a história da nossa fundadora. E acho que o seu futuro é tão brilhante quanto, tá? Amém. Então, eu costumo brincar que é de 1 a 1 milhão de peças, porque em 2022 a gente comemorou essa marca importante para a gente, de 1 milhão de peças vendidas, no final de 23, na verdade. E aí, nesse meio do caminho, tem muita história legal para contar. Meu pai ia muito no clube, todo final de semana, e chegou uma época que ele falou, não, Doninha, você está acabando com o meu sossego, é o único divertimento que eu tenho na vida, e você agora Virou trabalho, eu não estou gostando disso, não sei o quê. E com o passar dos anos, meu pai foi o maior incentivador da minha mãe, que depois ele viu que o negócio dela era muito melhor que o negócio dele. E aí começou a incentivar. Só que nesse meio do caminho teve muita história bacana, né? Teve a questão da primeira fábrica que ela comprou, porque essas fábricas que ela comprava o sapato, essa fábrica que comprava não conseguiu atender a demanda que ela começou a gerar. Aí ela começou a procurar outras fábricas e as outras fábricas também não conseguiram abastecer as vendas que ela estava fazendo e ela teve que comprar uma fábrica de sapato. Então, ela viu um anúncio nas páginas amarelas, né? Não nas páginas amarelas. As amarelas eu não sei. Não, a página amarela ela era nos catálogos. Nos catálogos, é verdade. Telefone. O jornal, não, na verdade o jornal era classificados. Classificados, isso mesmo. E que acho que a meninada de hoje não deve nem saber que é classificado de jornal, né? É o OLX. Verdade, o equivalente seria o equivalente ao OLX, né? Que você via lá, vendia carro, vendia tudo, tinha oportunidade de emprego, era tudo nos classificados. E aí minha mãe viu lá um anúncio de fábrica, de venda uma fábrica de sapato. Minha mãe foi lá, mais que depressa, e viu o que era tal. Eram umas 3 máquinas que tinha, era uma lixadeira, uma máquina de costura e uma outra máquina lá que eu não lembro qual que era. Minha mãe foi lá, viu esse anúncio, negociou com o dono dessas máquinas, né? E aí ligou para o meu pai e falou, Luizito, deposita aí o dinheiro na minha conta, que eu vou dar um cheque aqui, ele vai descontar na boca do caixa, e eu estou sem fundo lá na conta, então você deposita aí o dinheiro e manda já um caminhão, paga o frete aí de uma vez, manda buscar aqui, que ele não está confiando, o cara que está vendendo a máquina não está confiando em mim, e eu também não confio que se eu pagar ele vai me entregar. Então, nossa, eu vou entregar o cheque para ele aqui, mas deposita aí que ele vai descontar na boca do caixa e eu vou levar as máquinas. E aí, minha mãe pegou essas máquinas. Seu pai chamava Luiz? Chamava Luiz também. A sua mãe era Dorinha? Dorinha. Maria Auxiliadora, mas todo mundo conhecia como Dorinha. E aí, só que minha mãe não contou um detalhe. A gente morava numa casa e ela levou essas máquinas para o quintal lá de casa. Tá? E aí ela chamou um eletricista para fazer a ligação. E para fazer as ligações elétricas no quintal? No quintal. Só que ela não falou nada pro meu pai, né? E meu pai brincava com ela, Dorinha, você na hora de começar a rezar o terço, você está arrumando confusão pra gente. Isso um pouco antes dele enxergar uma oportunidade de um negócio realmente de futuro, né? Ele reclamava lá no pique e tal, mas depois ele começou a enxergar a oportunidade. Tem coisa aí, né? Tem coisa boa aí. E assim, a minha mãe trabalhava com muito cheque predatado, então ele começou a ver o bolo de cheque que tinha e tal. Só que nessa do quintal, ela não falou nada para ele.
ela chamou um eletricista, ele fez lá as ligações elétricas e tal, e passado lá, depois disso tudo, ela começou a buscar funcionário para poder trabalhar nessa fábrica. E não falou nada com meu pai. E aí meu pai, num belo dia, numa segunda-feira, acorda assustado com uma barulheira de máquina ligada no quintal da minha casa. Meu pai, Dorinha, você agora acabou de pirar, você tá louca. Eu nunca tive problema com o vizinho, né? Agora que eu vou ter. Você tira essas máquinas daqui, arruma um lugar para montar essa fábrica e trata de registrar esse funcionário, porque também eu não quero ter problema trabalhista com ninguém na minha vida. Você, pelo amor de Deus. E quantos anos ela tinha, Luiz, nessa época? Aí ela já Quando a história começou? Minha mãe começou com 50 anos. Com 50 anos? Então nunca é tarde para começar, Nossa. né, gente? Então, ela, Market Press, tirou essas máquinas. Arrumou. A gente morava na Cidade Nova. Aí ela arrumou, né, um sobradinho no bairro vizinho lá, que era o bairro União. Ela alugou esse sobrado. Aí o dono do imóvel também não queria alugar para ela, falou assim, eu pago 6 meses adiantado, para a gente não ter problema de avaliar as coisas todas, a gente faz o contrato, eu pago 6 meses adiantado, tá aqui o dinheiro, e depois a gente faz o contrato e tal. E aí ela foi, registrou os funcionários, registrou a empresa, que também é uma história interessante. E meu pai já chegou para minha mãe e falou assim, você vai registrar a empresa já no nome da Lúcia e da Rosa, que são minhas irmãs mais velhas, que já eram maiores nessa época. A marca, a razão social, a marca você vai colocar no nome da Marcinha, que é a Luísa, ela chama Luísa Márcia, porque ela, para não ficar enciumada, então você coloca o nome fantasia e a razão social de Luísa, e era um nome também mais fonético era melhor do que Lúcia Maria e Rosa Amélia, né? Que são as outras irmãs. E aí coloca que é um nome mais feminino, que eu acho que daria mais aderência. E aí colocou o nome da Luísa e falou, depois a gente resolve esse negócio do contrato social. A Luísa é mais nova? A Luísa é a mais nova das irmãs, e eu sou o mais novo. O mais novo. E aí colocou o nome da empresa, o nome da Marcinha, né? Que é a Luísa. E colocou a empresa no contrato social no nome da Rosa e da Lúcia. E aí depois... Você ficou no brinde, que você é Luiz também? Eu fiquei no brinde. Tá tudo bem. E aí, com o passar dos anos, fizemos a alteração. Quando a gente completou a maioridade, eu e a Luísa, a gente entrou também no contrato social. Vocês começaram a trabalhar com ela logo no início? A Lúcia e a Rosa, né, nesse meio do caminho, já começaram a trabalhar, porque elas estavam na faculdade, começaram a ajudar a vender, vendiam também na faculdade para as amigas, e já começaram a ajudar a mamãe. A Marcinha logo depois entrou na faculdade de decoração, e ela também não trabalhava. Só que um belo dia também, né, como... Lá em casa não teve muita democracia não, tá? Vou te falar a verdade, que mamãe sempre falou... era livre e espontânea pressão, a gente não teve muita escolha não. Então, a questão da democracia não funcionou muito não. Vai vender e pronto, acabou, aí já falou, Lúcia, você vai cuidar disso, Rosa, você vai cuidar disso. E a Marcinha, coincidentemente, não queria trabalhar com o sapato. Ela tinha entrado, o negócio começou a crescer, ela já tinha entrado na faculdade de decoração, ela já tinha um veio para o lado criativo. Só que ela, antes de formar, já estava ganhando um dinheiro, fazendo alguns projetos de decoração de casa. E ela estava indo bem. Imagina uma menina de 19 para 20 anos já ganhando um dinheiro. Tá grande a franja? Tá um pouco. Já ganhando um dinheirinho. Minha mãe falou, não, teve um caso que a estilista da época da nossa fez uma coleção igual para um outro fabricante. Sério? E aí minha mãe descobriu que uma cliente lá falou para minha mãe, falou, Dorinha, olha, vem cá ver isso aqui. E aí ela chegou para minha irmã, para Marcinha, e falou, Marcinha, não quero nem saber, você a partir de agora vai ser estilista do Luiz Barcelos. Essa estilista aqui tá fazendo outra coleção
Ela falou, mãe, não vou largar a decoração, para lá. Vai sim. Vai sim, não quero nem saber. E assim, tem muita coisa que estava escrito nas estrelas mesmo, porque no dia seguinte, outra coisa que também hoje em dia não existe mais é a mala direta. Nossa. Chegou uma mala direta lá em casa para Marcinha, que é a Luísa, né? Eles devem ter pegado o mail lá da faculdade dela, que era uma coisa de design já, que era a FUMA na época, era uma faculdade estadual. Chegou um anúncio por mala direta do curso da Federal de estilista para calçados. Ah, você tá brincando. Esse aí foi... Assim, então são coisas assim que a gente foi Como é que contando, explica né? isso, né? Que não tem explicação, né? Então assim, a gente, quanto mais a gente trabalha também, eu acho importante falar que não tem sorte. Claro que tem sorte, mas tem muito trabalho envolvido, entendeu? E muita Falo que coisa, trabalhar dá sorte, né, trabalhar Luiz? dá sorte. Então a gente... E ter sorte dá trabalho E também. ter sorte dá trabalho também. Então, assim, a gente dá muita sorte, mas a gente trabalha muito mais que dá sorte. Entendeu? Tem muitas coincidências nessa história nossa que são interessantes. Então, essa foi uma coincidência e tanto. Então, assim, o Ver Empreendedor da minha mãe, eu acho que é um negócio que ela nunca imaginou ter. E, assim, e nessa história toda aí, a gente passou por vários desafios, por planos econômicos, sim. Nossa, é mesmo, né? São Um plano cruzado. 35 anos, né? Então, um plano cruzado, por exemplo. Da noite, a gente pagava nossos funcionários semanalmente. Minha mãe pagava. E aí, num dia para a noite, a Zélia Cardoso tomou o dinheiro de todo mundo e você tinha R$50 na conta. Como é que você ia pagar o funcionário? Então, assim, minha mãe foi, eu tinha alguns tios empresários de ônibus, ela foi atrás deles, eu preciso do dinheiro. Eu vou te dar os cheques aqui, você me dá o dinheiro, que eu preciso do dinheiro para pagar, que eles recebiam dinheiro vivo. Ela conseguiu, então assim, é tanta história para contar que assim, que eu acho que muita gente não acredita, mas assim, isso tudo é realidade. Você chegou a trabalhar em outra coisa, Luiz? Então, eu fiz alguns estágios e aí minha mãe chegou um belo dia para mim e falou, Luiz, sinto muito, mas você... Aí eu entrei na faculdade de administração, sinto muito, mas você vai ter que assumir o financeiro. E a partir daí eu assumi o financeiro também, com 20 anos. Já se vão aí 33, né? Então eu estou com 53. Tive que assumir o financeiro, assim, fazendo faculdade de administração. Quero nem saber. Quero nem saber, você vai assumir o financeiro. Hoje eu também sou o diretor de expansão da empresa. Vocês estão com quantas lojas, Luiz? Então, vai fechar um ano com 77 lojas, 8 próprias, 69 franquias, e-commerce. Você estava onde outro dia que você me falou? Lá na pontinha do mapa que vocês foram Caxias? Não olhar. sei. Eu nem lembro. O Luiz viaja tanto. Eu viajo gente, bastante. Tanto. Então, eu fui em Rio Branco esses dias, no norte, né? Então, viajo bastante. Então, assim, uma trajetória nossa é uma história de muito trabalho, muito empreendedorismo. Então, assim, a história da minha mãe é um negócio fenomenal. Ela chegava... A gente participou de algumas feiras que ela ficava... A gente participava de uma feira paralela durante as feiras grandes, que eram Francal e Coromoda de calçados. Existiam as feiras paralelas, que eram dentro de hotéis. E a primeira feira que a gente participou dentro do hotel era no Hotel Danúbio, na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Minha mãe ia para a feira grande, que era no Anhembi. Ela ficava distribuindo cartão para os compradores, que ela nunca conhecia. Ela chegava, se passava por compradora, falava para as clientes da feira e dentro do elevador do hotel, se esses compradores tinham visto uma marca mineira que estava dentro no Hotel Danúbio. Ela ficava distribuindo cartãozinho, como se fosse compradora. Como se fosse compradora de atacado, se ela fosse lojista. E aí ela falava, vocês viram essa marca mineira que começou esse ano aqui no Hotel Danúbio? Ficava distribuindo cartão, na cara de pau mesmo. Então, assim, esse veio comercial da minha mãe é um negócio também, assim, fenomenal. Ela fazia marketing pesado e, assim, era muito empreendedorismo, muito desafio.
E assim, eu acho que assim, é inigualável a história da minha mãe, né? Assim, aqui a gente não tem muito tempo para falar sobre tudo, né? A gente tem um tempo reduzido. E tem outra história muito interessante que depois... E a minha mãe, infelizmente, não viu a abertura da primeira loja. Não viu? Não viu. Não, deixa eu pegar uma coisa de cabeça só um minutinho. Tá. Como que foi Então, essa... a primeira loja, ela não viu, infelizmente. Minha mãe já faleceu em 2006, então já se vão, nós estamos em 24, já se vão... Quase 20, né? 18 anos. 18 né? anos. Ela não viu a nossa primeira loja, que foi no Diamond Mall aqui em Belo Horizonte. Foi em que ano a primeira loja? 2009? Acho que foi 2009. Então, até... Vou Então, pegar assim, uma máscara rapidinho. As lojas, o varejo é uma novidade, né? Pode falar. A gente começou no varejo, vendendo de um em um, depois a gente foi para o atacado, vendendo para as lojas multimarcas, e o varejo propriamente dito, formal, de shopping, a gente começou em 2009, eu acho. A primeira loja foi em 2009 no Diamond Mall. Nossa. E de lá para cá a gente está aí com 77 lojas. A gente é uma empresa multicanal hoje, a gente está online, a gente vende em multimarcas também, em mais de 800 pontos de venda. Nossa. Então, assim... E assim, hoje, né, trabalhando com grandes influências, né, modelos também, né? Eu vejo as campanhas, né? Será que a Dorinha imaginava uma coisa dessa? Então, acho que ela imaginava, Você porque acha? quando ela... 6 meses depois que ela faleceu, a gente achou uma agenda dela e tem uma mensagem para a gente que a gente tinha que dobrar a obra. Sério? E isso virou um lema para a gente. E em toda loja que nós temos na fábrica, a gente tem lá a gente fez uma plotagem dessa agenda e meio que virou uma missão nossa. Então tem lá em toda loja nossa, tem essa plotagem dessa mensagem que a gente achou 6 meses da morte da mamãe. Essa mensagem que ela deixou transcrita numa página de uma agenda dela que virou meio que uma missão para a gente, que era dobrar a obra da Luísa Barcelos. Aí vocês colocam isso em todas A gente coloca em todas as lojas, está na nossa fábrica. E assim, é até emocionante. Todo mundo que vê essa carta, depois eu até compartilho com você, para você, se quiser postar aqui, junto aí. Acho que é interessante você colocar. Nossa, que bacana. Então, a trajetória nossa, resumindo, isso é um pouco disso. Hoje, quem toca a empresa, eu e minhas 3 irmãs. É muito interessante a nossa história também, que é importante ver esse lado, além de empreendedor, visionário da minha mãe, de ver a complementariedade dos 4 irmãos e ter visto a habilidade que cada um tem na área que ela escolheu para cada um tocar. Ela que escolheu, né, Luiz? Escolheu e não deu opção, não. Não, né? Você vai fazer então, assim, isso. Ela conhecia, né? Não conhecia. Assim, tem assim, a nossa história é muito bacana, a gente aprendeu meio que fazendo. Hoje, a gente busca a profissionalização da empresa, a gente tenta a gente continua sendo uma empresa familiar, mas a gente quer ser uma empresa familiar profissional. Então, eu gosto de falar com meus filhos que eles vão continuar sendo sócios da empresa. Se um dia, por acaso, eles queiram trabalhar lá, eles vão ter as portas abertas, desde que eles tenham capacidade para tal. Então, eu acho que... Vai ter uma triagem. Vai ter, né? Eles vão ter que fazer. E assim, eu acho uma coisa que eu e minhas irmãs, a gente sente muita falta, é de não ter tido a oportunidade, isso eu costumo falar com meus filhos, hoje eles têm a oportunidade de viver experiências fora, entendeu? Até para trazer aprendizados, se eles caso queiram, entendeu? Então, acho que é importante para trazer um aprendizado de fora para dentro né? também, entendeu? Da empresa, né? E isso a gente não teve Vocês não tiveram opção, A gente né? não teve opção, a gente não teve essa oportunidade. Faz ou faz. Faz ou faz, porque vocês têm que construir isso. É uma empresa pequena que começou fundo de quintal. Então, assim, a gente não teve essa chance. E eles hoje têm essa chance de poder trazer a experiência de fora. E, assim, e como acionistas, eles nunca vão perder. Eles vão continuar sendo acionistas. Então,
se eles um dia quiserem trabalhar dentro, ok, que eles possam vir, mas para poder agregar seria importante eles viverem a experiência fora. E se eles, caso sejam bem-sucedidos na carreira deles no futuro, que não seja dentro da Luiza, eles vão continuar como sócios e podendo participar das reuniões de conselho, podendo ajudar no conselho e podendo ajudar a construir uma Luiza Barcelos cada dia maior e cada dia melhor também em posições estratégicas, em posições não executivas, mas posições de conselho. Então, assim, eles têm um exemplo dentro de casa, né, que tanto meu quanto das minhas irmãs, que, assim, graças a Deus, todo mundo herdou isso da mamãe, a questão do trabalho, né, e que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente dá, né, que isso é importante ressaltar. E o exemplo também que acho que a gente teve também dos nossos pais, né, de parceria, honestidade, isso, e humildade, né? Meu pai costumava falar muito isso, que humildade, canja de galinha nunca fez mal a ninguém. E eu acho que isso são valores que estão no DNA da Luiza Barcelos e estão no DNA das minhas irmãs, estão no meu DNA. Seu pai chegou a trabalhar? Ele ajudava muito minha mãe no financeiro. No começo. Ele que controlava as contas e tal. E aí, só que aí a doença começou a piorar e aí ele começou a afastar. Foi aí que eu tive que entrar no financeiro, entendeu? Que a mãe falou você assumiu nessa... que eu tive que assumir o financeiro para ajudar meu pai. Você pegou nessa cuidava. fase. Deixa eu só marcar aqui embaixo. Tá. Luiz, e isso é bacana da gente ver, assim, que a sua mãe, ela vislumbrou a oportunidade ali. E do nada, né? Do nada. Mas eu acho que a oportunidade aparece para quem está atento, né? Porque quando você está sempre prestando atenção nas coisas, igual quando você falou assim, que ela falou assim, eu vendo. A minha mãe, como eu te falei, o único trabalho dela fora de casa foi na fábrica de sapato. Mas a minha mãe é uma costureira. Que é fundamental na fábrica de sapato, né? Exato. E ela sempre foi uma vendedora de tudo. Eu estava contando aqui esses dias para os meus clientes que na minha infância eu vendia pano de prato, rabicó de amarrar cabelo, que a minha mãe fazia calcinha e sutiã, com a renda que sobrava, eu levava para a escola, vendia buchinha de cabelo, calcinha. Tchau. Todos os presentes das minhas amigas de infância foram sempre um kitzinho de calcinha. Todo mundo ganhava isso. Aí a mãe falava assim, vai lá na casa da fulana que ela tem que me pagar os panos de prato hoje, você tem que ir. Aí eu era vendendo, eu era cobrando, entendeu? E depois o meu irmão também virou vendedor ele buscava calcinha lá em Vargem Grande, né? Que é a capital da calcinha. Colocava no porta-mala de um golzinho. Ia até na Bahia, vendendo, de escola em escola, vendia para os professores e tal. Aí quando voltava para casa, mas a minha mãe, a gente reembalava, né? Que a mulherada fazia uma bagunça, e a gente também vendia para as vizinhas. Minha mãe, a história é muito parecida, é isso aí pois também. Cara, isso assim, e eu falo vendeu que hoje... no porta-mala do carro também, levava no pique, levava no clube. E eu falo assim, hoje em dia a mulherada, às vezes, tipo assim, tem filho pequeno, e acha assim, não, eu vou botar uma babá, eu vou botar na creche, porque eu não tenho outra coisa. Eu falo, gente, a gente vendia Hermes no catálogo. A gente tinha outras alternativas que hoje o pessoal parece que esqueceu que tem, né? Eu acho muito Basta legal, começar, cara. Né? E aí eu vejo que você também tem um veio empreendedor sensacional, né, Ellen? Assim, você eu não sossego, hoje, né, Luiz? Assim, você vende, né? Hoje você vende. Eu vendo. Você vende serviço, você vende curso, você vende treinamento. E assim, é muito bacana ver, assim, te acompanhar aí, a sua evolução profissional. Tudo que você faz, eu te acompanho nas redes sociais, eu mostro para os meus filhos. Você mostra? Mostro. E aí, sexta-feira agora, eu fui viajar com meus meninos e os dois foram comigo, o Bernardo e o Guilherme. E aí, lá no aeroporto, a gente chegou mais cedo e falou, pai, eu posso cortar cabelo? Aí o Bernardo foi lá na unidade do seu Elias do aeroporto e tal. Aí o barbeiro lá começou a conversar com ele e tal. Aí perguntou se ele já cortava. Não, eu não corto lá no seu Elias, não. Mas meu pai é cliente lá da unidade Belvedere, não sei o quê. E aí, e com quem que seu pai corta? Ele corta com a Ellen lá. Aí o cara, a Ellen é uma das melhores que tem lá. Ela é
ela faz parte do Academy. Isso, e aí acho que é o contou Diogo também, que trabalha lá, ele eu não foi sei. aluno nosso lá também. E falou que foi seu aluno. Isso mesmo. E aí falou, não, ela é uma das melhores profissionais que tem lá no seu Elias. E aí eu fico vendo a evolução da Ellen, o convite que ela teve, que infelizmente eu, por um lado, vou ficar triste, né, que ela vai me abandonar. Eu vou ter que arrumar Vai ter que arrumar outro aqui. sucessor para ela, né? Mas assim, eu fico feliz demais por ela, porque é uma evolução na carreira, ela vai mudar para São Paulo, vai para a unidade de lá. Aproveitar para desejar para ela muito sucesso, que eu acho que essa aqui vai ser uma das últimas vezes que a gente vai cortar, eu já tô, né? Nossa, Então, eu já assim, estou despedindo hoje de alguns já e já eu tá. queria desejar muito sucesso para você. Tem outro empreendimento que você também deve começar em breve, né? Se Deus Que quiser. É um outro hobby meu, né? Que é jogar tênis, né? Você é tenista, Então, né, Luiz? eu sou tenista. Você precisa atender? Eu vou atender aqui só um minuto. Tá. Aí eu também, né? A gente conversa muito, né, Ellen? Nessas minhas vindas aqui. E aí eu já falei também sobre esse empreendimento dela de tênis aí. Já dei algumas dicas, né? Já dei vários pitacos. Levei em consideração. E aí ela tá fazendo um empreendimento de franquia também, né? Que eu também entendo um pouquinho. Então a gente troca muita ideia. E assim, eu estou por um lado triste, mas estou muito feliz pela evolução profissional da Ellen, pelos desenvolvimentos que ela tem tido e assim, e acho que a Ellen, assim, o futuro da Ellen é muito promissor, porque ela é uma pessoa extremamente profissional, extremamente empreendedora e vejo muitas qualidades da Ellen que eu via na minha mãe. Obrigada, honestidade, Luiz. Não, eu fico muito feliz por isso. Transparência e o mais bacana de tudo, empreendedorismo nato que está nela. E ela vai ser uma menina de muito sucesso, e já é, né? Ela vai expandir esse sucesso aí. Quem sabe o que isso vai dar, né? Vai dar muito isso aí. Vai dar bom com certeza. Quem sabe né? onde isso aqui vai levar a gente, né? Não, vai levar. Assim, sucesso ela já é, né? É um caminho de mais sucesso ainda, né? Amém. Deixa eu fazer seu bigode aqui. Pode encostar aqui, Luiz. Tá bom. A patroa já chamou. Não, mas agora tá mais tranquilo. Tá tranquilo. Mas olha, você falando isso da sua mãe ter escrito a cartinha de dobrar a meta, eu fiquei pensando muito nisso, porque muita gente fala assim, né? Eu nunca imaginei isso e tal, mas quando você conversa com pessoas muito bem-sucedidas, que têm histórias de sucesso, todas elas falam assim, não, eu imaginei. Em algum momento eu imaginei, talvez não do jeito que foi, mas a pessoa imaginou. Né? Eu acho que para chegar em algum... Você acha que para chegar em algum lugar você tem que ter uma imaginação assim, ousada, sabe? Isso com certeza, né, Ellen? Eu acho que você tem que ter imaginação ousada. E assim, graças a Deus, a meta da mamãe a gente já cumpriu, né? Uhum. Só que aí ela retro se alimenta, né? A gente lê aquilo ali e fala assim, não, a gente tem que mais do que dobrar, a gente tem que quadruplicar. Então, assim, a gente... E a cada dia a gente coloca no nosso planejamento uma nova meta que a gente nunca se acomode, né? Ter novos negócios dentro do nosso segmento, ou segmento de moda. Valorizando os funcionários. A gente valoriza muito, a gente acha muito importante, né? A gente, assim, essa história nossa não é balela, assim. A gente gosta de parcerias, a gente valoriza muito nossos funcionários. Hoje a gente produz 80% dos nossos sapatos no Rio Grande do Sul. Só que assim, a gente tem uma fábrica. A gente tem uma fábrica aqui em Belo Horizonte que a gente, assim, se a gente fosse fazer conta, simplesmente conta, a fábrica do Sul seria mais rentável. Mas não é só sobre isso, não é só ser mais rentável. A gente tem um compromisso social aqui de valorizar a cidade, de valorizar as pessoas que estão com a gente desde o início. Então a gente tem vários funcionários que estão com a gente há mais de 20, 25 anos. Então, assim, não é sobre isso, não é só, vamos fechar a unidade aqui porque a unidade lá é mais rentável e vamos dar uma banana para a turma aqui, pronto. Não é sobre isso, entendeu? A gente tem um compromisso com essas pessoas, a gente valoriza essas pessoas e sabe que sem essas pessoas, nada disso que a gente tem vivido hoje, esse sucesso da marca, essa construção, é muito feita a quatro mãos com a participação desses colaboradores nossos. Então, assim, é muito trabalho nosso, mas assim, o trabalho desses colaboradores que estão com a gente
também é muito importante, é tão importante quanto o trabalho nosso, entendeu? E eu vejo também o seu cuidado, assim, sempre a preocupação muito grande com os franqueados. Isso eu observo, Franqueados, né? multimarcas, né? Pois é, Que a assim, gente, assim, a gente trata eles, e fornecedores também, fornecedor entendeu? também, né? A gente trata eles como parceiros mesmo. Então tem assim, a pandemia também, assim, eu tenho que contar um pouco dessa história aí. Foi um desafio para todo mundo, né? E aí a pandemia trouxe muitos aprendizados. Um aprendizado que eu acho eu acho, na pandemia, para mim, é um dos maiores. Logo que começou a pandemia, não sabia o que a gente ia fazer, aquele desespero e tal. E aí a gente foi conversar com alguns advogados. É muito quente. Não. A gente foi conversar com alguns advogados para tentar fazer, e aí um advogado, um belo dia, chegou para mim: ó, Luiz, seguinte, para de pagar todo mundo, não Sério? paga ninguém, e depois vocês vão negociar, você para de pagar e pronto. E aí, né, assim, isso entrou na minha cabeça ali, eu falei, gente do céu, essa não é a nossa índole, essa não é o nosso DNA, como é que eu vou fazer isso? Ter que ligar, não vou pagar, não sei o quê. E aí cheguei no dia seguinte, nós fizemos uma ligação, na época a gente não estava indo na fábrica ainda, a gente voltou rápido depois, eu e minhas irmãs já voltamos a trabalhar rápido na fábrica, mas a gente ainda não tinha voltado, porque isso era bem no começo. E falei desse que o advogado tinha me falado, e eu falei com minhas irmãs, gente, eu fiquei a noite sem dormir, e assim, nós nunca fizemos isso, eu estou compartilhando com vocês aqui, se vocês acham isso viável, mas assim, eu acho que a gente nunca fez isso, nem agora que a gente vai fazer. Então vamos pegar o telefone, ligar para todos os fornecedores e vamos negociar. Vamos tentar construir um caminho que seja bom para todo mundo e assim, e foi unânime, né? Eu e minhas irmãs fomos unânimes que a parceria é muito mais importante do que tudo. Então a gente foi atrás dos nossos fornecedores, falamos das nossas dificuldades, fomos atrás dos nossos clientes, multimarcas, franquias, e falamos que também estaríamos de portas abertas para contribuir com eles do que eles precisassem. Então assim, a gente construiu junto com os nossos fornecedores, junto com os nossos franqueados, junto com os nossos clientes multimarca, um caminho que fosse bom para todo mundo. Não deixamos de pagar ninguém, negociamos com todos os fornecedores, negociamos com os shopping centers, negociamos com todo mundo. E assim, e acho que foi o caminho mais correto na pandemia, que era uma dificuldade para todo mundo. Se a gente deixasse de pagar alguém, assim, a cadeia iria quebrar. Então, assim, não era a melhor solução. Não era, assim, e não era de acordo com o nosso DNA, não era de acordo com os nossos valores. Então, assim, esse negócio da parceria, de construir junto, é muito importante. E durante a pandemia também, eu orgulho de falar que a gente não mandou ninguém embora. Ninguém embora, entendeu? A gente manteve todos os empregos. Em função da pandemia, a gente não mandou embora. Depois, assim, pode ter mandado alguém embora, pode ter mandado alguém que já Mas seria não por mandado, isso, não né? por isso. Não por causa da pandemia. É troca normal de quadro, alguma coisa nesse sentido. Então, Entendi. assim, a gente valoriza demais as pessoas que estão com a gente, colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores, que a gente sabe que nada se faz sozinho, nada se constrói sozinho, né? Então, e a gente tem isso muito, muito forte no nosso DNA e assim, espero conseguir ter passado isso para as próximas gerações, não só da família, mas também para as pessoas que estão com a gente, nos ajudando a construir essa Luiza Barcelos que a gente tem construído aí, com a participação de muita gente nesse percurso aí, que não é fácil de empreender no Brasil, mas que a gente acredita muito que a gente ainda tem um futuro mais promissor ainda, apesar de todos os desafios que o empreendedor no Brasil enfrenta. A gente acredita ainda que o Brasil vai ser
o Brasil é o país do futuro, sim, e que a gente não perde a esperança no país, que a gente ainda vai ter um país ainda com menos desigualdade e que seja um país mais próspero e De oportunidade, de oportunidade. Luiz, para a gente finalizar, como estão os planos finais? Vocês já estão internacionais? Como é que está essa situação? Então, a gente já exporta há bastante tempo, só que a gente ficou uns 7, 8 anos meio assim, sem investir muito em buscar novos mercados, em participar de feiras. A gente participava e depois parou, porque a empresa começou a crescer muito dentro do Brasil e a gente precisava de foco aqui. Então a gente meio que abandonou um pouco a exportação, né? Assim, abandonou o crescimento. A gente ficou ali estável e parou de participar das feiras. Então, de uns 2, 3 anos para cá, a gente voltou a investir em prospecção de novos mercados, voltamos a participar das feiras, que a gente acha que a exportação é um caminho que é importante para a gente, tem um viés importante para acrescentar no nosso faturamento, para ajudar no nosso desenvolvimento. Então a gente voltou a investir, inclusive ano que vem hoje a gente está discutindo orçamento de 25, planejamento, e uma das veias aí de crescimento importante para a gente é dobrar a venda da exportação ano que vem, mais do que dobrar a participação das vendas de exportação no nosso faturamento. Então a ousadia da Dorinha continua. Continua. Vocês herdaram a isso gente também herdou e vão manter e não vamos legado. parar por aí não, vamos manter o legado, sempre respeitando aí os nossos valores, né? Valorizando os parceiros, valorizando os colaboradores e trabalhando muito e sempre, né, com outro aprendizado que também é muito importante, que a gente teve com o nosso pai, que humildade, que anjo de galinha, nunca fez mal a ninguém, nunca vai fazer. Certo, nunca vai fazer. Né? Então... Luiz, obrigada, quero te agradecer. Eu já estourei seu tempo com estacionamento, com tudo aqui, mas te agradecer por você ter se disposto a fazer isso aqui, a contar um pouquinho dessa história. Eu espero de verdade, agora vai ser um desejo particular meu, que esse meu quadro aqui cresça, para que muita gente conheça essa história, assim, porque a gente tem que valorizar mesmo, né, as nossas marcas daqui, e quando a gente conhece a história por trás da marca, eu acho que isso é muito mais forte. Da mesma forma que hoje, né, quando os clientes conhecem a história do Elias, eles viram fãs da marca, aí conhecem também a nossa história, né? Eu saí do interior e tal, e acaba se tornando também entusiasta da nossa história. Também quando a gente conhece uma marca como a de vocês, que hoje virou, né, a empresa da família, né? A gente também leva isso, tem isso com mais carinho também, porque a gente não consome só porque é bom, porque é bonito, a gente consome também, a gente compra a história da pessoa. Eu acho que isso é muito forte e eu espero de verdade que muita gente conheça essa história. Eu te desejo todo sucesso, eu te agradeço muito por esses anos aqui, eu aprendi muito com você nessa cadeira. Eu acho que tem hora que eu penso assim, eu que tenho que pagar meus clientes por eles virem aqui, porque a gente aprende muito. E te agradecer pela preferência também, né? O Luiz sentou em poucas cadeiras aqui, né, Luiz? Só você tá sua, se você tá aí, é só você. Só comigo, só quando eu viajo mesmo, faz uma barbinha, acho que mas esse cabelo é muito tempo que eu tô cortando, né? Com certeza. Você queria deixar algum recadinho, alguma palavra final? A gente nem conseguiu falar dos seus hobbies, né? Mas assim... Tem muita coisa, tem muita né? Acho coisa, que a gente pode gravar uma parte 2 em Alphaville. Depois a gente pode fazer só dos hobbies, né? Isso. Que é o futebol, né? O Clube Atlético Mineiro, jogar tênis. Passou uma raiva esse final de semana, Passei uma raiva esse final de semana, né? Mas nada que abale o nosso amor pelo Clube Atlético Mineiro, né? Pelo Galo Forte. Então, assim, minha admiração por você é recíproca. Então, assim, a história que você tem construído, que o seu Elias aí, o Elias construiu também, eu acho que o seu caminho é de sucesso igual ou até maior do que o dele, que também a história dele também é brilhante. E tenho certeza que a sua também vai ser brilhante, né? E tenho certeza que o seu canal vai ser um sucesso, vai explodir. E é bom, assim, aproveitar e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, de muita prosperidade, saúde, paz para você, para todo mundo, para os seus... E que recado que você dá para quem acha que está velho demais para empreender? O que a dona Dorinha falaria para essas pessoas? Nunca é tarde para começar, entendeu? Será que a Dorinha imaginava uma coisa dessa? Então, acho que ela imaginava. 6 meses depois que ela faleceu, a gente achou uma agenda
dela e tem uma mensagem pra gente que a gente tinha que dobrar a obra. Sério? E isso virou um lema pra gente, e que virou meio que uma missão pra gente, que era dobrar a obra da Luísa Barcelos. Aí vocês colocam isso em todas as... A gente coloca em todas as lojas, tá na nossa fábrica.